Você tem que usar rosa. Rosa que é de menina, né? Se eu gosto de comer mais carne, não, você tem que comer verdura, né? Por quê? Porque eu não acredito que essa criança vai se autorregular. Eu não acredito que nesse momento, nessa fase, ela pode comer bastante carne, que daqui a pouco ela vai comer cenoura, ela vai comer beterraba, à medida que essas coisas forem sendo apresentadas. Então a gente começa um processo de fazer com que a criança tenha uma regulação, né, que não é auto, né, não é organísmica, não vem de dentro dela. A gente começa a impor coisas para a criança e ela vai perdendo esse radar básico. Por exemplo, a criança vê a mãe chorando e daí fala, mãe, você está chorando? Não, eu não estou chorando, não me enche o saco porque eu vou ficar nervosa. Nossa, a minha percepção não serve. Eu não vi que ela estava chorando, então o que eu vou fazendo? Eu jogo fora meus olhos, eu jogo fora meu ouvido, porque, né? Eu jogo fora meu sentimento, né? Não toca aqui porque não pode. Ai, não, eu jogo fora meu sexo. Então, o que vai acontecendo? Eu vou me despojando de mim. Eu vou... é muito comum a gente usar na Gestalt um conceito que é de alienação. Eu torno estranho de mim. Eu jogo de mim meus olhos, eu jogo fora os meus ouvidos, eu jogo fora o meu sexo, eu jogo fora meu coração, eu jogo fora a minha boca. E o que acontece com tudo isso? Né? Quando eu vou me tornando adulto, o que eu preciso? Eu preciso de um outro radar, porque o meu radar básico, que é esse, eu digo assim, que a gente precisa dos nossos órgãos, né? Da nossa sensorialidade para viver no espaço físico, e a gente vai precisar das nossas emoções para viver no espaço relacional. Quando a gente perde esse radar mais básico, que é do coração, do que eu gosto, do que eu não gosto, quando a gente perde essa capacidade de ver por nós mesmos, a gente vai precisar de um outro radar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar esse radar nos deverias, no livro do ideal, nas pessoas que a gente julga que tem a verdade para oferecer. Então a gente deixa de ser a gente mesmo, a gente se perde da gente e passa a andar como a boiada. A gente vai sem saber porque a gente está indo. Então a gente toma uma decisão, nem sei como que eu fui. A gente nem sabe como a gente casa, a gente nem sabe... Mais ou menos seguindo ali o ritmo da sociedade, como se fosse um rio, né? Como se fosse, isso. A gente vai indo como a boiada, vai indo... E daí você me pergunta, como é que é o processo terapêutico, né? E cada um deixando de ser ele mesmo, cada um deixando de ser a gente mesmo, o que a gente faz? A gente começa, né, nessa coisa de deixar de ser a gente mesmo, a gente começa a ter um falso eu, a gente passa a ser praticamente um impostor. E nessa coisa de ser um falso eu, nessa coisa de ser um impostor, a gente vai acabar desenvolvendo o que a gente vai chamar mais tarde de sintoma. A gente vai ter pânico às vezes, a gente vai ter o transtorno de ansiedade, a gente vai ter uma paralisia. Eu confundi o caso da Caterine com outro caso do Freud, que é da histérica lá, que tem uma paralisia no braço. Me fugiu o nome. A gente vai tendo sintomas, né? E, de repente, a gente gosta de alguém que a gente nem entende porque que a gente está gostando. Pô, mas tô vendo que o cara não presta, eu tô vendo que a mulher não presta e tô apaixonada, né? O que eu tô fazendo? Às vezes eu tô emprestando o olho rebelde dele ou dela. Às vezes eu tô emprestando, sabe assim, a energia dele ou dela porque eu fiquei despossuída. Então, qual que é o processo? O processo é entender, mais ou menos, num primeiro momento, é entender que se os recursos que eu tenho hoje, eles não estão me servindo, em algum momento eu não habilitei esses recursos, né? Eu preciso habilitar esses recursos. Então, como eu falei para vocês no começo, né, quando a gente fala que a Gestalt tem alguns princípios, eu falei para vocês, né, de uma relação que é uma relação horizontal, um outro princípio que a gente busca o tempo inteiro, um outro conceito que é importante é o conceito de responsabilidade, que não é, na verdade, a responsabilidade moral, é a habilidade de responder, né? A palavra em inglês, né? Responsabilidade é response
ability, de habilidade. Então a gente precisa ter respostas hábeis, né? A gente precisa habilitar a resposta. Por exemplo, eu preciso aprender a ter raiva quando eu preciso ter raiva. Eu preciso a ver com os meus olhos e não ver com o olhar do outro, né? Por exemplo, agora mesmo atendi uma pessoa que a mulher chega e quer se separar dele, e porque ele não é responsável, porque ele não participa da casa. E daí, à medida que ele vai me colocando, ele fala, não, mas engraçado, sempre eu dei conta da casa, é que a gente tem conta em comum, nossa, é verdade, parece que ela gasta muito mais do que eu. Então, o que aconteceu? Essa pessoa aprendeu a não se diferenciar, ela vive com o olhar do outro, provavelmente já tem uma história, né, de não ter tido um modelo de alguém que realmente mostrasse para ele que ele pode ser diferente. Então, o processo terapêutico, ele se dá, a gente começando a entender que recursos está faltando para a pessoa, né? Como ela se desenvolveu, qual foi o ambiente que fez com que ela fosse perdendo algumas habilidades, qual foi o ambiente que fez com que ela não desenvolvesse o olhar, como que ela foi perdendo a capacidade de ter raiva, de ter medo. Então a gente vai nessa busca. Já aproveitando então justamente esse embasamento que você está falando do tratamento, de como que vai, como posso dizer, passo a passo, né, tipo, buscar de novo esse eu da pessoa, você poderia nos dizer como é que você trata as raízes do passado dessas pessoas, em que elas têm no caso, esse seu passado ali, esse modelo do seu passado ali, do que, no caso, desabilitou a ela a ter os seus próprios recursos. Como que a Gestalt vê isso no passado? Tá. Como que ela lida? Então, um outro princípio da Gestalt é o aqui e agora, tá? Então, o passado, ele é importante não como uma contação de história. Ah, isso me aconteceu lá e parará, né? E chorar o que aconteceu. Não é só o chorar em cima do leite que já está derramado. É trazer aquele passado que aconteceu no aqui e agora. E o que é o aqui e agora? Muitas vezes, utilizar aquilo que o Fritz impressionou muito, principalmente na última fase dele, né? Quando ele, de 67 até 1970, ele esteve no lugar aonde ele promoveu muitos workshops e veio gente do mundo inteiro para assisti-lo, e ele trabalhou basicamente com sonhos, aonde ele usava usou técnicas que impressionou muito, aonde ele fazia com que as pessoas entrassem, né? A gente pode chamar até de um mini transe, né? Onde ele fazia com que as pessoas se tornassem partes do sonho, né? Então eu sonhei com uma carroça e um cavalo, tá? Então ele pedia, seja a carroça, né? Seja o cavalo. Ele conhecia o psicodrama, né? Então ele trabalhou muito com o monodrama, fazendo com que a pessoa representasse partes do sonho. E, por exemplo, uma outra maneira que eu particularmente trabalho muito para investigar questões do passado, eu uso muito uma técnica que a gente chama de fantasia dirigida ou fantasia guiada, né? Muitas vezes eu não conheço coisas de mim, ficou perdido no tempo, houve uma dissociação, né? Eu sei algumas coisas, mas não tenho a emoção. Eu sei, por exemplo, que eu fui abandonada pela minha mãe, eu sei que fui abandonado pelo meu pai. Eu tenho essa informação, mas eu não tenho a emoção disso. Isso se perdeu, houve uma dissociação. Então, quando eu proponho, por exemplo, uma fantasia guiada, aonde eu peço para que a pessoa, por exemplo, né? Eu faço toda uma indução, no início eu uso muito recursos da hipnose ericksoniana, eu faço uma indução onde eu
peço para a pessoa, por exemplo, escolher dentro de toda a fauna um bicho que ela gostaria de ser, né? Um animal que ela gostaria de ser. E ela, de repente, ela se identifica com um sapo com um olho muito grande, né? E daí o que eu peço para ela? Eu peço para ela usar os recursos que ela conhece, como contadores de história, os recursos dos contadores de história, como os contadores que fazem as histórias da Disney, por exemplo, e eu peço para ela ser esse sapo. Falar na primeira pessoa, no tempo presente, né? Com os olhos fechados, eu sou um sapo. Eu sou um sapo, eu sou verde, eu tenho tal tamanho, eu tô no lago, o lago tá seco, eu não tenho ninguém, e eu posso, né, eu posso ir fazendo algumas intervenções, por exemplo, como você chegou até aí, sapo? Eu tinha muitos outros sapinhos, né? Eu tinha irmãos sapos. E um dia eu cheguei em casa e quando eu cheguei lá não tinha mais ninguém e parará, tal. E nessa história a pessoa começa a colocar coisas que estão dentro dela, né? Coisas que dentro da Gestalt a gente vai falar que fazem parte do fundo dela. Esse é o fundo, é o que ela tem, mas que talvez ela não conhece. E quando agora, na primeira pessoa, no tempo presente, ela não tem mais condições de contar a história sobre isso. Ela sendo isso, o que acontece? Aí às vezes vem o choro, aí às vezes vem a raiva, porque eu estou vivendo aqui e agora. Um drama onde a resistência ela fica muito mais frouxa, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando do sapo. E é impressionante porque nessa hora, muitas vezes vem a raiva, vem o choro. E o que a gente faz ao mesmo tempo? Como é que a gente vai trabalhando isso? A gente, né, vai usando figuras como, por exemplo, né, talvez ela tenha registro da mãe de alguém que ela viu que cuidava do sapo, né? E ela pode fazer ela pode dar um novo fechamento para essa história. Ela pode deixar que o sapo chore a história dele, ela pode, de alguma maneira, buscar aquilo que faltou para o sapo, o abraço que o sapo não teve, né? São recursos que, falando assim, por isso que eu te disse, Adam, né, que é difícil conhecer a Gestalt porque nem sempre isso está nos livros. Então, quando você vivencia isso, você vê a força que isso tem no sentido de fazer um fechamento de uma situação que estava inacabada, uma situação de trauma. Porque não é conhecer o trauma que te libera dele, mas é, de alguma forma, poder dar um novo formato. Porque hoje, né, a neurociência tem mostrado que a gente pode fazer novos imprints. Eu não preciso ter a mesma imagem sempre, né? Tudo aquilo que a gente viveu está registrado como imagens, né? Tem imagens, tem sons, e a nossa mente, ela consegue dar novas possibilidades. Então, à medida que eu faço um trabalho desse, eu estou, de alguma forma, entre aspas, reprogramando. Embora essa não seja uma terminologia própria da Gestalt, mas é muito adequada para o trabalho que a gente faz. E justamente isso, né, você está falando justamente de, poderia dizer, fechar essas gestalts, então, do passado, no aqui, no agora, né? E numa perspectiva, olhando o caso da Catarine mesmo, como que você vê esse caso, assim, se esses traumas, essa angústia, essa ansiedade que ela tem, se é uma coisa que foi acarretada desde o seu passado ali, porque justamente no caso diz que ela era, para Freud, era meio que negável ela ter esses sintomas, sendo que ela vivia justamente naquilo que os terapeutas aconselhavam a pessoa, buscar um lugar tranquilo, campo, né? No caso, um lugar alto, ela morava em uma região alta. Então, justamente, como que acarretou isso? Como que você acha, numa perspectiva da Gestalt, que isso tenha desenvolvido nela? Tá, então deixa eu te falar. A primeira, em 1896, Freud, ele expõe para um grupo em Viena, para um grupo de psiquiatras e neurologistas, a teoria da sedução, tá? Nessa época, ele tinha atendido, a maioria dos casos que ele tinha atendido, ele percebeu, tá, que
inclusive homem, eu não sei se era um homem ou tinha mais homens nesse grupo de 14 a 16 que ele já tinha atendido, ele percebeu que em todas essas situações havia uma história de